Olá, turminha! Então, hoje na aula de matemática, nós iremos falar sobre tabelas e gráficos de coluna, tá? O próximo passo, após realizar uma pesquisa, é organizar os dados coletados em tabelas e gráficos. A gente já fez isso desde semana, a gente vem fazendo isso desde semana passada, né? Com esse conteúdo de tabelas e gráficos. Quando a gente faz a pesquisa, a gente logo em seguida consegue fazer a organização desses dados para gerar a tabela e o gráfico, né? Então, as tabelas e os gráficos são maneiras de organizar os dados coletados na pesquisa e essa forma nos permite analisar as variáveis de uma maneira visual, certo? E de forma mais organizada. Então, como a gente viu no segundo volume, né, lá no segundo trimestre, as tabelas elas apresentam elementos importantes que nos auxiliam a interpretá-las como um título, a legenda, a fonte de dados. Ela pode ser simples, né, de entrada simples, como apresenta apenas uma amostra da pesquisa, ou de dupla entrada, quando apresenta mais de uma amostra da pesquisa. Então, a gente viu tudo isso desde o segundo trimestre que a gente vem vendo essa parte de gráficos, tabelas, gráficos de coluna. Então, os gráficos de coluna, eles são representados por meio de barras verticais, que são retângulos, que nos permitem analisar os dados coletados da forma rápida e visual. As colunas devem ter a mesma largura, e as alturas elas vão se variando de acordo com os dados representados, de acordo com o quantitativo, tá? O quantitativo do que foi pesquisado. A gente vai ter uma pesquisa e aí a gente vai observar os dados, então essa variação de altura, ela vai decorrer da quantidade que foi analisada na nossa pesquisa. Então, vale lembrar que a coleta e a organização e a interpretação de dados não é um jogo, nenhuma competição de quem ganha ou de quem é melhor. Os gráficos e as tabelas servem para expressar dados, preferências, tendências, tá? De acordo com as respostas. Então, vocês já sabem de tudo isso, agora vocês vão resolver as questões do livro que estão na página 106, né? Que é o exercício de fixação. Então, na primeira questão tem assim: o dono de uma pizzaria realizou uma pesquisa para saber o sabor da pizza preferido entre os seus clientes. Então, observe a tabela com os dados que ele coletou. Então, você vai fazer essa observação dos dados, tá? Ele coloca a relação de sabores de pizzas preferidos e coloca o número de clientes, o quantitativo, né? A quantidade de pessoas que gostam daquele determinado sabor. Então, aí você vai responder: qual é o sabor preferido entre os clientes dessa pizzaria, certo? Você vai analisar os dados e vai ver, né? Quem é o mais preferido? Quem é que teve um número maior em relação aí? Na letra B, se você fosse o dono dessa pizzaria, como usaria essa pesquisa para planejar suas próximas compras? Então, você ia comprar o que é mais? Se você sabe que é determinado produto vende mais, então eu vou focar naquele produto porque eu sei que tem uma demanda maior de consumo, né? Então eu vou me programar para comprar mais daquele determinado conteúdo ali. Então vocês vão tentar responder essa letra A e essa letra B. Ainda na atividade de classe, né, vocês têm aí a questão, a professora Paula representou em um gráfico de colunas os resultados em que os alunos tiveram na prova de ciência. Então, veja os resultados a seguir. Vocês vão analisar o gráfico como tudo. Percebe que existem duas cores na legenda, que é uma referente a meninos e a outra referente a meninas, tá? Você vai ver as médias, ou seja, abaixo de 5, notas de 5 a 6, notas de 7 a 8, notas de 9 a 10. Você vai ver as variações aí de nota, tá? Então, você vai fazer essas observações e vai ver a questão da quantidade de alunos, tá? Em cada variação de nota aí, você vai fazer essas observações. E aí ele pergunta o seguinte: sobre o que é esse gráfico? Então, qual foi a pergunta que gerou essa análise, né? Essa pesquisa? Por que a gente fez essa pesquisa? Para saber o quê?
né? Então, você vai dizer aí nessa letra A. Quais são as notas listadas? Então, quais são as variações de notas que acontecem lá no gráfico? De tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto. Você vai voltar no gráfico, analisar e responder as questões. Quantos alunos, meninos e meninas, tiraram média entre 5 e 6 em ciências? Você vai lá no gráfico, analisa, observa a quantidade de alunos, percebe que tudo que é azul é menino e tudo que é laranja é menina. E aí você vai trazer os valores referente à análise do seu gráfico. Qual foi a nota que a maioria das meninas tiraram? Então, você vai olhar todos os laranjas, tá? E vai observar qual foi a nota que a maioria das meninas tirou, ok? Pronto, aí você terminou isso daí, você continua a atividade e vai para a letra E. Quantos meninos tiraram nota entre 9 e 10? Então, você vai lá analisar a corzinha azul entre as notas 9 e 10 e vai dizer o valor X que tem lá no gráfico. Por último, né, vocês têm a questão 16 para fechar a atividade matemática. Tem aí, a Aline pesquisou o tempo que alguns produtos demoraram para serem absorvidos pela natureza, o que causa prejuízos para o meio ambiente. Então, veja os resultados da sua pesquisa. Você tem uma tabelinha aí com todas as informações referentes a esse tempo gasto, né? Aí você tem aí os itens que são os produtos e o tempo que levou para cada produto se decompor, ok? Então, a primeira pergunta é o seguinte: de acordo com a pesquisa de Aline, qual produto causa mais prejuízo no ambiente? Mais prejuízo, ou seja, qual o produto que leva mais tempo para se decompor, né? Aí você analisa aí. Segundo o quadro, quanto tempo aproximadamente uma latinha de refrigerante demora para ser absorvida pela natureza? Então, vai lá na tabela, procura lá a latinha de refrigerante e analisa quanto tempo ela leva para se decompor, para ser absorvida na natureza, ok? Então, responda essas atividades, é até a página 107, ok? Resolve isso daí e a tarefa de casa, além da atividade de história que eu já falei no primeiro momento ali, além disso, vocês também têm a atividade de português, né? Que é a atividade do paradidático, tá? Ontem vocês já começaram a leitura do paradidático, a Pedra do Conhecimento. Vocês irão dar continuidade a essa leitura e terão um anexo, tá? Lá no roteiro de hoje, vocês têm um anexo anexo 1, que é referente à leitura do paradidático. Tem duas questõezinhas nessa atividade de casa para vocês fazerem. Depois de vocês terem lido e terem gravado os áudios para mim ontem, vocês vão fazer uma releitura novamente, vão ler novamente o texto e agora vão em busca de quê, né? Você vai procurar palavras que você desconhece, que você não ouviu falar, que você não sabe o significado. Então, você vai fazer essa busca pelo texto, tá? Pelo paradidático. O que você desconhece, você vai anotar as palavras na questão número 1, ok? E vai buscar no dicionário o significado dessa palavra. Qual é o significado dessa palavra? Depois de ter feito a leitura do texto, ter buscado as palavras, né, que você desconhece, anotado e pesquisado o significado delas, a questão de número 2, você vai pegar todas as palavras que você colocou na questão número 1, certo? Na questão anterior, e vai fazer a separação de sílabas. Você vai fazer a separação de sílabas. Quando terminar a atividade, você irá postar na plataforma, certo? Porque eu vou dar uma olhada nesse material de vocês. Então, espero que tenham entendido a tarefa de classe, a tarefa de casa. Espero que consigam fazer, mas qualquer dúvida, pode mandar mensagem na plataforma, na Senec Digital. E até amanhã, certo? Um beijo no coração de vocês.
Espero que consigam fazer as atividades e não esqueçam, vocês têm aula de inglês às 4, né? E 20, ou seja, às 16h20. Vai para o Meet da professora Valéria para assistir a aula de inglês. E por hoje é só. Um beijo no coração de vocês e até amanhã.